Bem-vindos a mais Jogando Presto. No programa de hoje, programa de domingo, vamos fazer uma coisa especial, falar sobre Os Donos da Terra, da Daniela Fernandes Alarcon, Vitor Flim Paciornik e Glicéria de Jesus da Silva. Essa aqui é uma publicação da Elefante Quadrinhos, que teve apoio do projeto da cidade de São Paulo, né, de fomento à cultura. E bem, aqui a gente vai falar sobre uma das maiores destruições que vem ocorrendo nos últimos 500 anos, que são os povos originários que estão sendo massacrados dia a dia. Os Donos da Terra vai contar a história de Areal. Areal é uma região no sul da Bahia, onde um grupo tupinambá tenta resistir nesses últimos 500 anos, praticamente. São 7 histórias que são contadas aqui, através de relatos, pesquisa em jornais de várias épocas, são pesquisas antropológicas. Aqui algumas dessas pessoas, por exemplo, a Glicéria de Jesus é uma das lideranças da aldeia da Serra do Padeiro, que é onde fica esse areal. O Vitor Flim Paciornik é um quadrinista ilustrador. Inclusive, ele já fez uma revista que chama Shondaro. Shondaro é uma obra onde ele vai falar justamente sobre a resistência dos Guaranis na região de São Paulo, na região de Parelheiros, que é no sul da cidade de São Paulo. E eu já falei sobre essa obra em 2019 ou 2018. Tem que procurar no canal aqui quando que eu falei de Shondaro, mas já falei sobre ela. Então, o Vitor Flim, ele já tem essa pegada. Ele é formado em Ciências Sociais pela USP. E a Daniela Fernandes, ela é doutora em Antropologia Social e trabalha, né, pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E bem, ela é uma das pessoas que faz parte da captação de informações para depois a produção dessa história. Esses 3 autores, eles se juntam para trazer um breve panorama, na verdade, né, bem pouquinho, em 7 contos, são 130 páginas de história, sobre a tentativa de resistência dessa população. A gente começa com uma história, elas são essencialmente em branco e preto, mas a gente começa com uma história a primeira, que é colorida, é a única que é colorida, e logo a primeira imagem que a gente tem, além dos macacos fugindo, é de uma enorme escavadeira e esses caminhões que estão destruindo o areal. O areal é um local no sul da Bahia que um determinado empresário ele utiliza para retirar areia para a construção civil. Essa areia, bem, ela vai acabar fomentando toda a parte de destruição do patrimônio cultural que eu venho falando várias vezes. A gente vê isso em várias partes do Brasil, lá na Bahia também acontece, mas não é focado nisso, obviamente. Isso sou eu que estou puxando. A areia é utilizada para a construção civil dos mais variados tipos de construção, não só a destruição de patrimônio cultural, mas nesse caso, o momento que você está tirando a areia, você está destruindo a floresta também, está destruindo a biodiversidade, está destruindo a forma de sustento dessa população que vive nesse local. Bem, chegou um determinado momento que o pessoal que vive nessa região, eles se revoltam, eles se colocam contra as escavadeiras, eles se colocam contra essa exploração, mas ao se colocar contra a exploração da terra, que a gente vê realmente quem manda, que é o homem branco com dinheiro, que chega lá e vai utilizar todas as suas artimanhas, seja, né, através do dinheiro, através do poder, seja com policiais, seja com políticos, para tentar reaver essa terra, ou evitar que essa terra seja impedida, evitar que ele possa destruir essa região. Bem, ele consegue, esse empresário tem todo o dinheiro possível para manipular e mandar a polícia arrancar todas as pessoas que estão se revoltando contra
essa manifestação do progresso, pelo menos é o que é o discurso padrão que a gente sempre encontra. E aí nessa história, nessa revista, a gente vai acompanhar justamente essa resistência. A gente vai acompanhar as populações, no caso dos tupinambás, que vivem nessa região, vivem do sustento da terra, eles estão sendo jogados de um lado para o outro. Tem várias histórias que vão contar justamente de como eles tinham seu território e de repente, em vários momentos, mas no século XIX, vem fazendeiros que chegam com os seus capangas, com o seu poder político e falam: essa terra não é de vocês, ou eu preciso de terra e vocês que estão morando aí, vocês não são nada e eu vou passar por cima de vocês. Tem algum papel? Tem alguma coisa grilada oficial que vocês possam brigar por esse território? Não, não tem. Nos anos 50, nos anos 60, outros donos de terra, né, agora já com essa herança da terra que foi tomada, eles começam a expandir seu território, arrendando não, na verdade jogando suas cercas para dentro das pequenos sítios, pequenas fazendas que essas populações têm, ameaçando, falando: se você entrar contra essa tomada de território que eu estou fazendo, se você entrar na justiça contra a minha pessoa, eu vou mandar matar você. Simples assim. Porque a vida das pessoas, em muitos locais, eu estou sendo muito, muito bonzinho, né? Porque mesmo na cidade grande, ela não vale nada. Ela vale a vida de quem pode pagar por ela. Quem não pode pagar por ela tem que baixar a cabeça, aceitar o que está acontecendo, aceitar a exploração, todos os desmandos, porque senão ela vai ser morta. E aí a gente passa por algumas histórias que são bastante pesadas, mostrando uma certa inocência de crianças que estão só brincando, e aí o dono daquela terra, ou o dono de uma terra vizinha, chega e pede para que as crianças ajudem a ensacar feijão, ensacar milho, seja lá o que eles estiverem plantando. Esse mesmo capataz, ele chega para a garota, né, entre os 4 irmãos, e fala: eu vou comprar um sabonete para você, acho que você precisa trabalhar em outro lugar. Ele está aliciando a garota e a história não desenvolve, mas a gente sabe que provavelmente isso aqui pode levar a um abuso sexual, a um estupro, que é bem comum. Se a gente tem o estupro ocorrendo dentro das famílias, a gente também tem o estupro ocorrendo dentro dessas relações de poder que são o homem branco com uma arma, o caboclo que vive da terra, seja ele um tupinambá ou outra população que socialmente está sendo cada vez mais exterminada, cada vez mais proibida de ter a sua própria vida. Tem uma história bem legal que, apesar de todas essas dificuldades, a história O Sangue Puxa mostra o quanto eles são famílias que cresceram, elas foram expulsas da própria terra por essas expansões dos fazendeiros, então as famílias tiveram que se pulverizar, indo cada um para um canto, mas de certa forma elas acabam voltando, seja por um costume antigo, seja por uma crendice do umbigo que foi colocado debaixo, né, foi enterrado debaixo da terra, debaixo daquele território, ou mesmo das relações sociais que essas pessoas vão ter. Elas vão fazer amigos nesses novos lugares, normalmente vão viver em regiões de favela ou regiões não tão boas nas cidades onde eles vão morar. Tem gente de Brusque, lá de Santa Catarina, tem gente que vai para Salvador, tem gente que vai para São Paulo, e todos eles acabam voltando para o local de onde eles vivem. Eles sentem falta, né, do território de onde eles nasceram. E no fim, essa história, pelo menos, essa história O Sangue Volta, vai mostrar o quanto essas pessoas elas têm uma ligação entre elas. Elas mantêm a ligação mesmo à distância. E eles saíram desse local não porque eles quiseram conhecer o mundo ou qualquer coisa assim,
mas basicamente porque eles foram expulsos, porque no território que sobrou para eles não era mais permitido que eles ficassem. Aí tem duas histórias bem interessantes. Aqui a gente vê histórias de resistência, histórias de inocência, histórias de ligação dessa população com a terra. Mas duas em específico são as mais belicosas. Uma chama Marcelino, que a gente vai ver esse cara que tinha a sua chacrinha, onde ele plantava seu sustento, mas de repente ele foi expulso. No que ele foi expulso, ele tentou brigar na justiça para reaver o que era dele, não conseguiu e virou um guerreiro da terra. Né? Tem várias... A própria polícia coloca ele como se ele fosse o Virgulino do sul da Bahia. Bem, ele só está querendo sobreviver, ele está lutando por uma terra que lhe é tirada a todo momento. Ele está lutando pelo seu povo. E aí a gente vê, isso aí se passa nos anos 20, nos anos 30, como o exército, como a polícia, como essas instituições de segurança, na verdade, estão fazendo a segurança de quem tem poder. Elas são instituições não para a população, mas para defender uma determinada classe social. E aí eles agem com violência com quem não é dessa classe social, com quem não corresponde e não responde a eles da forma que eles querem. Eles querem saber onde está o Marcelino e ninguém diz onde está o Marcelino. E existe toda essa resistência. A ideia a ideia de resistência do Marcelino vai perdurar até os dias de hoje. Ele vira um símbolo de resistência. Quando a gente vai nessa outra história, já no final, é a última, chama Retomada, a gente pensa que, bem, nos anos 20, nos anos 30, a polícia vinha matando geral, porque era um tempo mais bárbaro. Nos anos 40, 50, 60, até os anos 80, 90, a gente vê a polícia não agindo. Né? Existem capatazes, existem fazendeiros, existem grandes proprietários, existem empresários que usam do seu poder para manter e crescer o seu território, apesar das pessoas que vivem nessas terras. Quando chega nos anos 2000, no século XXI, a gente tenta ser bastante otimista e pensar que não acontece mais esses massacres. E é justamente nessa história retomada que nos contam um evento, que é um ataque que ocorreu em 2008, um massacre que ocorreu em 2008, tentando desarticular essa população e expulsar essa população dessa região. E bem, é 2008, logo ali faz 12, 13 anos só que aconteceu, e isso continua acontecendo cada vez mais, não só nessa região da Serra do Padeiro, no sul da Bahia, mas no Brasil inteiro. Pessoas que estão sendo expulsas da sua terra, grandes fazendeiros, grandes empresários que têm prédios enormes em cidades que são abandonados só para fazer render para o futuro uma especulação imobiliária, apesar de todas as pessoas vivendo nas ruas, grandes empresários com grandes propriedades de terra que não tem nada plantado, o agronegócio que se estende por várias regiões do Brasil, em especial na região centro-oeste, mas não é só na região centro-oeste, com grandes plantações de milho e soja que falam que é para alimentar a população do Brasil, que na verdade não alimenta nada. São basicamente desertos de plantações de monocultura que estão destruindo a terra, já destruíram culturalmente as pessoas que viviam dessa terra, e eu estou falando não apenas de várias etnias indígenas, mas estou falando de outras pessoas, de outros agricultores que vivem de plantar, vivem plantando arroz, feijão ou qualquer outro tipo de planta, que, bem, sem o aporte do Estado, e ultimamente o Estado não está aportando nada, está só expulsando mesmo, eles acabam perdendo dinheiro, sendo expulsos para cidades, inchando as cidades que também não têm emprego,
e grandes proprietários, grandes propriedades de terra que servem só para criar essa ração que vai ser exportada para o exterior, né? Vai ser exportada para outros países. E é realmente absurdo assim, a questão da terra no Brasil, onde existe, o território nacional é enorme, mas é um enorme território que está sendo destruído. E aí vem algumas pessoas especulando e falando: mas os indígenas eles têm tantos por cento das terras do território brasileiro. Meu, se eles não tiverem, eles precisam ter mais, e se eles não tiverem aquilo, o pouco que tem, seja 30%, o que for, a nossa própria existência, ela tá correndo risco. Atualmente, a gente vê, além dessas grandes plantações que na verdade só desertificam o nosso país, só levam riqueza para fora para fora do Brasil, ela não fica para a população. Grandes propriedades, quase que totalmente maquinizadas, sem pessoas trabalhando, então não gera emprego. Dinheiro que está sendo feito na destruição da terra, e aí você vê para a expansão do agronegócio, várias florestas são destruídas. Florestas, eu estou dizendo floresta atlântica, floresta amazônica, floresta no sentido amplo do cerrado sendo destruído, de outros habitats, Pantanal sendo destruído, aí secas, queimadas, ficando só no ponto de vista biológico, é tanta destruição uma atrás da outra para correr atrás de um enriquecimento que vai ser concentrado numa pessoa só, em um grupo de pessoas, em detrimento da maioria da população, que se empobrece porque não tem acesso a esse dinheiro, empobrece porque não tem acesso à terra, empobrece porque não tem acesso mais à existência. Porque, bem, a partir do momento onde o agronegócio começa a destruir definitivamente tudo, e não só o agronegócio, mas a mineração, que, bem, pegando o estado de Minas Gerais, praticamente virou um grande estacionamento bastante amplo de montanhas completamente destruídas. A Amazônia, especificamente, que a gente está vendo o quanto os garimpeiros estão destruindo e foda-se completamente. Bem, enfim, pequenos grupos enriquecendo, e o seu próprio enriquecimento quer dizer a destruição de populações e do próprio país. Os Donos da Terra, ele vai mostrar um pequeno recorte lá no sul da Bahia de um grupo que está sofrendo 500 anos, mais de 500 anos, com a invasão dos portugueses, e continua sofrendo com a invasão desses grandes empresários, homens brancos, políticos, que dominam, né, o poder e acabam tirando o sustento dessa população, seja tirando a terra deles, seja destruindo a terra. Enfim, esse é Os Donos da Terra, um recorte do que o Brasil está sofrendo e do que o Brasil está resistindo, que aqui é uma história de resistência também. O MST é uma história de resistência, e vários outros grupos também são histórias de resistência, e elas precisam ser ouvidas, elas precisam reverter a situação que a gente vive. Bem, enfim, esse aqui foram os Donos da Terra, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o do Preço Facebook, me sigam no Instagram, no @PressoGaudio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. Os Donos da Terra se encontram pela Amazon, mas também é possível entrar em contato com o Elefante em Quadrinhos e comprar direto deles, porque aí, bem, não tem o entreposto da Amazon, embora eu sempre fale que a Amazon ajuda o canal, porém, se vocês ajudarem essas pequenas editoras, elas precisam muito mais. Se vocês forem usar a Amazon, usa para comprar Panini ou grandes editoras para ajudar o canal. Enfim, Fortaleza Quântica também, que é o podcast onde eu, Rafael, do Multiverso 38 e outras pessoas, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos e faz entrevistas, episódios atemporais, com várias recomendações. Procure no Spotify, no Courage. E é isso, vou ficando por aqui. Comentem sobre os Donos da Terra, comentem sobre a situação da destruição do nosso Brasil, e a gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.